20 minutos, tá bom? 20 minutinhos. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Com imensa honra, temor e tremor que eu venho ao nosso púlpito, da nossa igreja mãe, igreja que eu sou membro. Esse ano eu fui honrado em poder auxiliar nosso bispo também e pregar neste púlpito que para nós é extremamente sagrado. É uma imensa honra. Louvar a Deus e agradecer ao nosso bispo pela confiança, e espero que você saia daqui hoje carregando uma porção da palavra que Deus tem aos nossos corações. Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho escrito por Lucas, o capítulo é o 5. Lucas, capítulo 5. Alguns irmãos ficarem em pé, se vocês assim preferirem, por favor. Cumprimentar também nossos companheiros, pastores e diretoria do Braz, obreiros, uma honra estar com vocês. Lucas capítulo 5, diz a palavra do Senhor: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Senhor, dá-nos a tua graça e tem misericórdia de nós. Nós lhe pedimos, Senhor, que nesse momento derrame sobre nós a tua palavra. Tem misericórdia de nós, e se algo que nos impeça eu de falar e os teus filhos de ouvirem a tua palavra, perdoa-nos. Todavia, por tua graça e misericórdia, fala aos nossos corações aquilo que deseja o teu coração. Essa é a nossa oração e o nosso pedido em nome de Jesus. Assente-se, por favor. A palavra do Senhor nos diz que Jesus pela manhã está caminhando junto à praia e a multidão o apertava. É algo que se encaixa um pouco no que o bispo estava dizendo, porque em volta de Jesus tinha muita gente. Alguém está me ouvindo? Então, perto de Jesus tinha muita gente, e algo que nos chama atenção é que, apesar de Jesus estar rodeado de uma grande multidão, Jesus consegue enxergar na praia um barco e alguns homens. Alguém me ouve? Olha para alguém perto de você e diga assim: apesar da multidão, Jesus já te viu. Essa é uma das maiores maravilhas da graça de Deus. Deus nos enxerga com coletividade, aqui são milhares e milhares de pessoas, mas Deus já sabe exatamente o que cada um de nós precisa e deseja e qual é a nossa necessidade. É isso que nos faz maravilhados, porque ainda que exista uma multidão de pessoas as quais estão ali buscando a palavra, Jesus consegue olhar e enxergar cada um na sua individualidade. Eu tenho certeza que esse mesmo Jesus está aqui, já te viu e tem algo especial para a sua vida hoje. Esse texto é extremamente conhecido, e a gente que é pastor aprende isso com o nosso bispo também. A gente não prega nada novo, é só o que está na Bíblia, e a convenção falou muito sobre a simplicidade do Evangelho. E hoje eu queria pensar nesse texto extremamente conhecido, somente algumas reflexões. A primeira delas é que Pedro está talvez no pior dia da sua vida. Pedro é um pescador. A pesca é a fonte de renda de Pedro, e Pedro trabalha a noite toda. Todos que têm proximidade, ou já conheceram, ou já verificaram, ou já viram como funciona o trabalho de pesca, sabem que o barco sai para pescar, cumpre o seu tempo e traz de volta à praia. E se você já viu nas margens do mar, da praia, quando o barco chega, normalmente as pessoas ficam ali aguardando para comprar o peixe fresco. Se nós formos ao tempo de Pedro e entendermos que o barco era a fonte de renda, Pedro sai para pescar porque é o seu trabalho,
e ele precisa gerar o fruto desse trabalho, trazendo para si o peixe que pagaria suas dívidas, que arcaria com as dívidas da sua família. Ele também traria junto desses peixes, o peixe que iria para casa logo, ele já pesca pensando, eu preciso levar comida para minha casa. Quando ele pesca, ele está pensando, eu preciso chegar na praia, porque lá na praia tem o credor que está me esperando para receber. Lá na praia existem os clientes esperando para comprar peixe. Lá na praia existem as pessoas que estão esperando aquilo que eu vou levar. E Pedro sai mais uma noite para pescar, como todas as noites, só que no horário comum, onde sempre funcionava, dessa vez não funciona. Joga a rede de um lado. Pedro nasceu naquilo, cresceu naquilo. Ele dominava o mar, dominava a praia, dominava o barco. E todas as noites sempre deu certo, umas melhores, outras piores, mas sempre trouxe frutos. Nessa noite não. Chega, a madrugada vai avançando e não dá certo. Gente, vamos verificar o anzol, verificar a isca, não está rasgado? Não, não está. Então vamos lançar de novo. E todo mundo que já enfrentou uma situação parecida sabe o que Pedro está vivendo. Porque conforme o tempo passa, o relógio se torna inimigo, e você começa a olhar para a hora dizendo, meu tempo está acabando, e o problema está me esperando lá. Quando eu chegar na praia, o credor não quer saber se deu certo ou errado, ele quer peixe. Quando eu chegar em casa, minha família não quer saber o que aconteceu, eles têm fome, eu preciso levar um peixe. E o tempo vai passando e Pedro vai dizendo, não está funcionando. E aí entra aquela hora que os amigos começam a observar, os funcionários vão olhando, e aí, será que é? Pedro, não é melhor ir embora? Mas Pedro sabe a necessidade que ele tem, ele diz, não, vamos mais. E ele insiste a noite toda. Quando finalmente nasce o sol, ele percebe que não houve resultado, e angustiado ele volta para a praia. Aporta o seu barco, e a Bíblia diz que o barco já estava junto da praia do lago, o barco já estava ancorado. Alguém está me ouvindo? Se você levar a sua imagem mental aos barcos que se levam para a areia, Pedro já tirou o barco já está mais fora da água do que dentro. E Pedro está angustiado, está lavando a rede, porque nada funcionou. Pedro estava num bom dia ou num mau dia? Era um bom dia para Pedro? Era um bom dia para alguém lá pedir alguma coisa para Pedro? Pedro está sentado na pedra, lavando a sua rede, envergonhado, sem condição de pagar suas dívidas, pensando que chegaria em casa sem ter comida para oferecer, e está ali lavando. Lavando porque se não lava a rede estraga, e aí vai ficar pior o problema. Pedro está num dia péssimo da sua história, e nesse dia terrível, chega uma pessoa até ele faz uma pergunta extremamente difícil. Essa pessoa chega, e a Bíblia diz que entra no barco dele, e quando entra no barco dele, diz assim, ô moço, afasta o barco da praia. Alguém está me ouvindo? Esse alguém pode ser você. Com certeza somos nós muitas vezes na vida. Não entendeu? Eu vou explicar. Os dias maus têm o poder de nos encolerizar, mas pode ser que Deus nos visite ou escolha nos visitar nesses dias, e a gente precisa pensar muito bem sobre a resposta que iremos dar. O homem médio, o homem comum diria a Jesus, não leva mal não, moço, volta amanhã, mas eu não estou num dia bom. O senhor não está entendendo, eu não estou no meu dia bom, tudo deu errado. O senhor vem, eu até empresto, seria um prazer, mas hoje não dá. Alguém está me ouvindo? Nós temos que tomar cuidado para que as circunstâncias adversas não transformem a nossa essência. Pedro está extremamente angustiado, mas ele olha para aquele homem que se apresenta e ele não conhece bem ainda, e diz assim, sim senhor, vamos ali. O que Jesus começa a fazer na vida de Pedro, Pedro não está entendendo, mas ele começa a aceitar. Alguns de vocês estão vindo à igreja esse ano, pelo primeiro ano, começando agora, chegando, começando a entender o que é Deus, e talvez não esteja entendendo o que você sente aqui quando ouve o bispo pregando, você sente algo diferente, mas não está entendendo ainda, e Jesus está dizendo, eu estou começando uma relação que você ainda não entende, mas que vai transformar radicalmente a sua vida.
algo que eu gostaria de chamar a sua atenção é que Jesus primeiro entra no barco, depois pede para Pedro se afastar. Já percebeu isso na Bíblia? O que a Bíblia nos ensina então é que o primeiro passo é de Jesus. Ele entra no barco, ele entra nas nossas vidas, ele entra através da palavra, ele nos toca como está fazendo num culto e como faz todos os cultos. Todavia, decidir afastar o barco é uma decisão nossa. Você tem a possibilidade de dizer a ele sim ou não. A grande diferença de quem muda de vida é aquele que diz: apesar da minha dor, eu vou emprestar o barco. Apesar do meu sofrimento, eu vou emprestar o barco. Apesar de eu estar num dia terrível, eu vou emprestar o barco. E aquilo que a gente faz para ele, ele nunca perde para nós. Você veio ao culto hoje dizendo: eu vou ali entregar a minha oferta, a minha oração, eu vou entregar um cântico, e Deus está dizendo: você não está entendendo, eu vou trazer para você uma semana de vitória, de bênção, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar da sua família, enquanto você adora aqui, eu estou trabalhando lá sem que você entenda. Diz-nos a Bíblia, e eu vou adiantar para não ser cansativo e não fugir do horário. Diz a Bíblia que Pedro aceita e se afasta, e o texto nos descreve que Jesus pede a ele que se afaste do barco, e conforme ele se afasta, ele ainda está angustiado, mas ele começa a ouvir a palavra. Ele está sentado pensando no problema, mas ele começa a ouvir Jesus pregando, e Jesus começa a anunciar o evangelho às pessoas. Jesus vai pregando, ministrando. Pedro está mal, mas está mal perto de Jesus. Pedro está mal, mas está com Jesus dentro do barco dele. E esse é um segredo espiritual para as nossas vidas. A primeira coisa que o diabo tenta quando nós estamos maus é dizer: se afasta, fica sozinho, se isola. E eu vim aqui dizer a você: se aproxima de Jesus. Você pode estar sofrendo, mas vai ouvir a palavra de Jesus. Você pode estar no pior dia da sua vida, larga tudo e vem para a igreja. No meio da semana vem para a igreja. Larga tudo na terça e vem para a igreja. Vem direto do serviço, mas vem para a igreja. Porque você pode estar mal, mas perto de Jesus as coisas vão começar a mudar. E Pedro não está entendendo nada, e eu queria te dizer isso: você não precisa entender muita coisa, só chega perto. Eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendo o que a palavra, parece que o pastor prega, eu não entendo bem, mas eu sinto, né? Não precisa entender, só esteja junto. E Pedro vai junto de Jesus, ouvindo. Ele está ali no barco, só segurando o barco. Quem sabe, quem já viu o mar sabe que as ondas batem e arrastam. Então Pedro está ali controlando o barco não ir muito longe, nem chegar na praia. Fica ali, mas ele está ouvindo a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Venha à igreja, frequente os cultos, permaneça na fé, porque a cada culto, a cada palavra, Deus vai aumentando sem que você perceba aquilo que você precisa para alcançar o milagre que você espera. Conforme Pedro ouve a palavra, o Espírito Santo começa a tocar. E aí Jesus faz o convite dizendo assim: ei, diz a Bíblia, que quando Jesus acaba de falar, Jesus terminou a mensagem, deu a bênção apostólica. Aí Jesus vira para Pedro e diz assim: eu cuidei de todo mundo, eu mandei a palavra para você, agora eu quero te fazer um convite. Ei, vai para o mar alto, e ali você vai lançar a rede para pescar. Poxa, gente, esse texto é lindo, porque ele é poético, a gente lê e diz assim: que legal. Mas eu queria que você fosse até Pedro e se colocasse no lugar dele, dizendo assim: puxa, até emprestar o barco tudo bem, mas o senhor está mandando eu voltar para o mar? O senhor fala umas coisas bonitas, mas quem entende de mar sou eu. Eu nasci no mar, eu cresci no mar, eu pesco a vida inteira. Meu amigo, eu pesquei a noite toda e não deu certo. Não quero desrespeitar, o senhor fala umas palavras que eu senti uns negócios aqui que eu não consigo explicar, mas de pesca entendo eu. E assim somos nós em muitas e muitas oportunidades, porque a gente ouve a palavra, recebe, só que chega amanhã no serviço, o problema está lá, a conta está lá, o boleto está em casa, o processo está lá, e aí você olha e diz assim: puxa, mas como é que eu vou resolver isso aqui? O médico falou que não tem jeito, ixi, o advogado falou que eu vou perder, ixi, agora nessa situação eu não saio. É exatamente o comportamento que Pedro poderia tomar. Jesus continua nos dizendo a mesma coisa: ei, vai para o mar profundo.
O que Jesus está dizendo é: você pode conhecer o mar, você pode conhecer a causa, você pode conhecer o trabalho, mas eu sou aquele que chama a existência. Eu sou aquele que a palavra diz que tem o mar na palma das minhas mãos. Eu sou aquele que te fiz, eu sou aquele que antes que te formasse sabia quem você seria, os anos que viveria, o fio de cabelo que tem na tua cabeça. Por melhor que seja o teu cabeleireiro ou você, isso é muito bom, né? Mas você não sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça. Jesus sabe. Jesus sabe o dia que você nasceu e o dia que Ele vai te guardar. E Ele está dizendo: se eu te formei, se eu te criei, se eu te trouxe até aqui, você acha que eu não tenho condição de mudar essa causa, de mudar esse problema, de resolver essa questão? Pedro tinha a possibilidade de dizer não, mas Pedro disse: amém, pela tua palavra eu irei obedecer. Você pode sair daqui hoje dizendo: é mais um culto, é mais uma palavra, é mais uma semana, é mais um problema. Ou você pode a partir de amanhã enxergar as coisas diferentes, dizendo: é a minha semana, é a palavra para mim, esse ano vai terminar diferente. Apesar de toda a adversidade, está entrando um ano novo, e esse ano que vai entrar será um ano de prosperidade. Eu viverei o melhor de Deus. Jesus olha para Pedro e faz um convite, e é sobre isso que eu queria refletir com você. Jesus não obriga. Jesus diz assim: vai para o mar alto. Mas remar para o mar alto não é Jesus que faz. Jesus está no barco com você, mas Ele está te dizendo: entra nisso, vai ali onde eu estou mostrando, volta naquele lugar. Mas ir depende de você. Milhares e milhares de pessoas passaram a vida na história de Jesus, passaram pela história, e a Bíblia não os escreveu, não relatou, mas na Bíblia existem nomes escritos e registrados, porque essas pessoas ousaram acreditar na palavra. Pedro vai ao mar alto, e a Bíblia diz que ele olha para Jesus e diz assim: mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas pela tua palavra nós vamos fazer. Olha para alguém perto de você e diga assim: ainda que você não entenda, faça pela palavra. Glória a Deus. Há um pastor americano por nome de Joel Osteen. Ele é um dos pastores das maiores igrejas dos Estados Unidos, e ele tem, sempre antes de pregar, ele fala algo muito interessante. Ele diz assim: essa é a minha Bíblia, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu sou o que ela diz que eu sou, eu posso fazer aquilo que ela diz que eu posso fazer. Essa tem que ser uma regra para o nosso coração. Eu tenho que olhar para a Bíblia e dizer: a Bíblia não é só uma história bonita, não é um livro de histórias de pessoas que deram certo. A Bíblia é viva para mim, e se ela disse que pode acontecer, é minha essa palavra. Eu não preciso que ninguém acredite, eu acredito por mim, e tudo que ela diz que eu posso viver, eu vou viver. Pedro toma posse da palavra e diz assim: eu não acredito, mas pela tua palavra eu vou cumprir. Cumpra, nem que seja pela palavra. Ainda que você vá entregar amanhã o currículo, ou o cheque, ou o pagamento, ou a proposta, dizendo: não tem condição, vai pela palavra, e Deus vai fazer o resto. Diz-nos a Bíblia que Pedro diz: pela tua palavra. E o que mais a gente precisa? Gênesis capítulo 1 diz a palavra do Senhor, que no princípio o Espírito pairava sobre a face do abismo. Aí Deus está conversando na trindade, na eternidade, no eterno, e diz assim: vamos criar alguma coisa? Vamos. Nós precisamos fazer um projeto aqui no Brás, fizemos um novo elevador ali, aí tem que chamar empreiteiro, arquiteto, engenheiro, faz conta, faz cálculo. Deus resolveu fazer um mundo um pouquinho mais difícil do que uma obra. Aí Ele não chamou ninguém, diz assim: vamos fazer? Vamos. Como? Seja. Aí Ele diz: eu gostei desse negócio, haja luz. Aí eu e você, que somos humanos normais, a gente entende que a luz do dia vem por conta do... Vai ler o livro de Gênesis, o sol foi construído, foi criado bem depois da luz. Primeiro Deus diz: haja luz. Depois de uns 2 capítulos ele diz assim: vamos fazer o sol, a lua, vamos separar. Pela palavra Deus cria. Ele chama a existência as coisas que não são. Para nós terminarmos, eu quero te dizer algo.
Talvez você tenha trabalhado a noite toda. Talvez você tenha empreitado esse ano inteiro. Talvez a sua vida até aqui não funcionou e você tenha lutado dizendo: eu já fiz todo esse tempo e não deu certo. Jesus pode fazer com uma palavra dar certo aquilo que deu errado por toda uma noite. Com uma palavra Deus faz dar certo aquilo que deu errado o ano todo, a vida inteira, o tempo todo. Uma palavra muda radicalmente a nossa história. Olha para alguém perto de você e diga assim: a palavra de Jesus faz dar certo aquilo que deu errado a noite inteira. Toma posse disso. Toma posse disso. Toma posse disso. Oremante, oremandarahas. Oremandarabacandarababadarahas. Está chegando a hora de dar certo. E não é por quem você é por quem Ele é. É o mesmo barco, é o mesmo Pedro, é a mesma rede, é o mesmo mar, mas agora Jesus está dentro, e quando Ele está dentro, Ele chama a existência. Quando Ele diz para você: lança a rede, Ele já mandou o peixe dizendo assim: ei, imagina a ordem na natureza dizendo assim: cardume, sai de lá e vem para cá. Não, mas a natureza era lá. Não, mas eu quero abençoar a vida de alguém. Tem um servo meu obedecendo, e na medida que Pedro joga a rede, Deus manda o peixe. Entre em providência no mundo espiritual. Você coloca o pé e Deus põe o chão. Você coloca a fé e Deus traz a existência. Saia daqui hoje disposto a lançar a rede. Onde deu errado, Deus vai fazer dar certo. Segundo a palavra de Jesus, eles lançaram a rede. Você não pode imaginar o poder que existe na fé, na palavra de Deus. Pela palavra de Jesus, eles foram onde não tinham ido, porque agora eles vão com a presença. E pela palavra de Jesus, eles lançam. Com Jesus no barco, se prepare para viver o que você nunca viveu. Mas ouça, o inimigo tem plantado na cabeça de pessoas dizendo assim: troca o mar, troca o barco, troca a rede. Entendeu? Sua vida vai mudar se você mudar de emprego. Sua vida vai mudar se você mudar de casa, mudar de bairro, mudar de igreja. Olha para alguém perto de você e diz assim: mesmo barco, mesmo mar, mesmo Pedro. Você não entendeu? Deixa eu te explicar. Jesus não quer que você largue sua família agora não, porque as coisas deram errado. Jesus não quer que você saia da sua posição só porque alguma coisa deu errado. E o inimigo vai plantando, dizendo assim: não, mas se você fizer, tem uma síndrome, né, que diz que sempre a gama do vizinho é melhor. Isso é mentira. O que mudou não é o mar, não é o barco, não é Pedro. O que mudou foi a presença de Jesus. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que a sua casa vai estar lá te esperando, na mesma casa. Seu trabalho vai estar te esperando no mesmo trabalho. Sua família vai estar te esperando na mesma família. Mas com a presença de Jesus, aquilo que estava dando errado, em nome de Jesus, vai dar certo. Para a gente terminar, olha para alguém perto de você e diga assim: o que Deus tem é tão grande, que vai além de você. Olha bem para eles assim: através de você, Deus vai abençoar outros. Se você acreditar na palavra, olha para esse mundo assim: se você acreditar na palavra, até quem não acredita na palavra vai viver de bênção. Até quem não veio no culto vai receber vitória. Até quem não ouviu Jesus vai receber vitória. Não acredita? Te mostro pela palavra de Deus. Diz a Bíblia que Pedro obedeceu, mas quando Pedro começa a pescar, tem tanto peixe que ele grita na praia dizendo assim: ei, vem para cá me ajudar, porque eu não dou conta sozinho. O que Deus acrescentou na minha vida é algo tão grande que tem para mim, tem para você, tem para você, tem para todo mundo.
E eu gostaria muito de terminar aqui, mas eu preciso te falar mais uma coisinha. Diz a Bíblia que eles arrastam a rede, e quando chega na praia, Pedro se joga e diz assim: mestre, eu não mereço estar na tua presença. Jesus olha para ele e diz assim: não temas, daqui para frente eu vou te fazer pescador de homens. Só pensa comigo rapidinho. O problema de Pedro não era a falta de peixe a noite toda. Quem está me ouvindo? A necessidade de Pedro não era peixe. Sim ou não? Pedro não estava angustiado porque não tinha peixe. Agora Pedro tem? Agora Pedro tem? E sabe o que Pedro faz? Bíblia, verso 11 do capítulo 5. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você entendeu? Pedro está cheio de peixe. E qualquer pessoa diria assim: nossa, agora eu estou farto, agora a minha empresa deu certo. Só que Pedro olha assim: quer saber? Peixe não é o principal, peixe é acessório. Eu quero saber da presença dele. E alguém diz assim: Pedro, você não vai contar os peixes? Conta aí, gente. Eu quero andar atrás de Jesus, porque na presença dele nunca vai faltar peixe. Na presença dele nunca vai faltar provisão. Na presença dele eu nunca mais farei conta. Na presença dele ele chama a existência aquilo que não é. O peixe vai passando e é consequência, mas eu quero é andar na presença. Que em nome de Jesus, peixe seja só consequência, mas que a gente saia daqui hoje grudado nele, dizendo assim: é a presença dele que eu preciso, porque na presença dele todas as demais coisas me serão acrescentadas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, que a palavra cresça nos vossos corações. Deus nos abençoe. Muito obrigado, meu bispo.